E aí, irmãos, bom dia, bom dia. Quem tá chegando aí já, bom dia, pessoal. Aleluia. Bom dia, irmãos. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Tempo poderoso. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Aleluia. Já envia a live aí para os irmãos da sua célula. Clica aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo. No aviãozinho. Encaminha aí para eles dar uma notificada lá, dar uma acordada. Envia aí pra gente começar esse tempo de compartilhamento. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Essa canção diz: eu fui redimido. Começar o dia declarando o amor de Deus sobre nós. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vamos começar nosso tempo de compartilhamento. Hoje tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração e vai ser uma grande bênção. Vamos ver quem tá aqui já, para nós dar um bom dia. Diego, Madu, Wesley, Aline, Elisandra, Tainara Veiga, Bruna, bom dia. Camila, Isabelle, Matheus, Luciano, Bruna, bom dia. Leslie, Leonel, Helena, bom dia. Natália Grapper, Camila, Mari, Fernanda Muniz, bom dia, irmãos. Se eu esqueci de alguém, me perdoa. Zilpa, Cris, bom dia. Isabelle, bom dia. Bia, Silvano, ó, chegou a galera aqui, ó. Bom dia, povo. Vamos lá, então. Pega a sua Bíblia aí, Palavra de Deus, aquilo que vai trazer sustentação para a nossa fé. E vamos começar aqui. Hoje nós estamos em Marcos, no capítulo 9 e 10. A gente chegou no 5º dia, irmãos. 5º dia da nossa live. Bom dia, Marina. 5º dia da nossa live. E a gente vai até o 8º dia, né? No livro de Marcos ali. Então tem mais 3 dias aí pra gente participar. Chegou o Júlio Lisboa, PDA na área aí, ó. Rafael Firmino, André Maia. E eu, irmãos, particularmente tenho sido muito enriquecido nesses dias, né? Só o fato de eu ter que preparar algo para os irmãos todo dia, meditar, ler, buscar significado às vezes de algumas palavras específicas para trazer essa riqueza, né, espiritual, tem me enriquecido demais. E tem vários irmãos, né, que têm mandado testemunhos para mim aqui no Instagram mesmo ou no WhatsApp, e eu quero te estimular a mandar o seu testemunho. Se Deus falar com você, se a gente compartilhar algo que queimar no seu coração aqui, quero estimular você a mandar para mim um WhatsApp ou um direct aqui no Instagram, testemunhando, porque isso nos encoraja a continuar aqui às 5 da manhã, irmãos. Não é fácil, você sabe que não é fácil acordar, né? Às 5 da manhã, eu ainda acordo bem antes do que às 5, né? Acordo 4 horas, vou meditar novamente na palavra, e é um tempo poderoso. Então eu quero te estimular
a mandar o seu testemunho, porque traz esse encorajamento para mim, para todos os irmãos aí que estão junto com a gente. Amém, irmãos? Glória a Deus, então. Dito isso, vamos orar. Onde você está aí, eu quero que você declare sobre a sua vida que a palavra vai ser uma semente aí no seu coração que vai brotar e vai dar fruto. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te damos graças mais uma vez. Estamos iniciando, Pai, uma nova semana e a nossa quinta live, Pai. Que o Espírito Santo possa ter liberdade entre nós e trazer essa riqueza através da palavra no nosso coração. Que a Tua palavra possa ser uma semente que possa multiplicar e crescer na nossa vida, no nome de Jesus. Abre os nossos olhos nessa manhã de segunda-feira, que o Espírito Santo possa nos fazer enxergar Cristo mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Marcos, então, capítulo 9. A gente vai começar no verso 2, porque o verso 1 é o final do capítulo 8, então a gente vai começar ali no verso 2. Marcos 9, verso 2. Diz assim a palavra de Deus: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós em um alto monte. Então Jesus foi para um monte ali com os discípulos, né? Pedro, Tiago e João. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, né? Brancas. Um branco muito intenso, como nenhuma lavanderia no mundo poderia alvejar. Verso 4. E lhes apareceu Elias com Moisés, e eles estavam falando com Jesus. Olha isso, irmãos. Os caras subiram no monte, né? Esse texto é muito conhecido na palavra de Deus. E eles subiram no monte, e de repente Jesus ali é glorificado, as suas vestes são brancas, né? Como a neve, a Bíblia diz. E nessa versão aqui está dizendo assim, ó, nenhuma lavanderia do mundo poderia alvejar. Ou seja, nenhuma lavanderia do mundo pode deixar a roupa tão branca. Só que de repente aparece 2 camaradas junto ali com Jesus, né? A Bíblia diz que aparece Elias e Moisés. E aí no verso 5, né? Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui. Irmãos, olha isso. Pedro toma a frente e fala: Mestre, bom estarmos aqui. Façamos tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma voz, veio uma nuvem que envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Esse é meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, eles não viram mais ninguém a não ser Jesus. Irmãos, hoje o que eu quero falar com vocês, né, que eu separei aqui para compartilhar com você nessa manhã, é a vida que Deus preparou para os seus filhos. Então, se você não sabe, Deus tem uma vida que Ele preparou para mim e para você, um estilo de vida. E esse estilo de vida tem alguns princípios espirituais que precisam ser aplicados na nossa vida. E o primeiro princípio que eu separei aqui da vida que Deus preparou para os seus filhos é que você precisa escutar a voz de Jesus. O Filho de Deus, a vida que Deus preparou para o Filho de Deus é uma vida que escuta a voz de Jesus. E agora, baseado nesse texto aqui, então, eles estão no monte. Jesus é transfigurado ali diante de Pedro, Tiago e João. Aparece Moisés e Elias. Olha esses 2 nomes aqui, irmãos. Por que aparece Moisés e Elias ali? Aparece Moisés e Elias porque eles representam alguma coisa. No Velho Testamento, Moisés representa a lei, ok? Elias representa os profetas. Então, aparecem Jesus, Moisés e Elias, que aponta para a lei e os profetas, junto com Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos. E nesse momento, né, em que aparece ali Moisés e Elias, Pedro toma a frente e Pedro fala: Senhor, bom é estarmos aqui. Olha que maravilhoso, Senhor, nós estarmos reunidos aqui. Vamos fazer uma tenda aqui para a gente passar a noite, a gente vai ter uma comunhão. Quem sabe nós vamos assar aqui um peixe, tem um pão ali, né? A gente vai fazer um macfish aqui e a gente vai passar a noite aqui na comunhão. Irmãos, eles se encantaram com Moisés e Elias.
Pedro, Tiago e João ficaram encantados com Moisés e Elias. Só que a Bíblia diz o seguinte, né? A Bíblia diz assim, verso 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia: esse é meu filho amado, escutem o que ele diz. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Esse é meu filho amado, escutem o que ele diz. De repente, olhando ao redor, eles não viram mais ninguém a não ser Jesus. Irmãos, como todo bom judeu, Pedro, Tiago e João, que estavam ali com Jesus, como todo bom judeu, eles sabiam muito bem da lei e dos profetas. Eles sabiam muito bem quem era Moisés, eles sabiam muito bem quem era Elias. No entanto, quando eles veem Moisés e Elias, eles ficam encantados, eles ficam fascinados, e Pedro chegou a cogitar em fazer ali um acampamento com eles, né, para eles terem uma comunhão, para eles conversarem, porque eles sabiam quem era Moisés e Elias, eles ficaram encantados. Só que a Bíblia diz que uma nuvem os envolveu. Jesus estava transfigurado, só que no momento em que Moisés e Elias aparecem, todo o brilho de Jesus foi para Moisés e Elias diante dos discípulos. E aí a Bíblia diz que uma nuvem os envolveu e uma voz saiu dessa nuvem: esse é meu filho amado. Olha isso. Esse é meu filho amado, escutem o que ele diz. Outras versões diz: a ele ouvi. Isso significa o que, irmãos? Que hoje, no Novo Testamento, a Bíblia diz que você deve ouvir somente a Jesus. Por que Moisés e Elias estavam lá e depois eles desapareceram? Porque eles representam a lei e os profetas, ou seja, eles passaram. E quando Deus fala assim: esse é meu filho amado, a ele ouvi, está dizendo assim: a partir de agora, você deve ouvir somente a voz de Jesus. A voz de Elias, Pedro, Tiago e João, Deus estava falando. A voz de Elias e de Moisés, elas passaram. Esse é meu filho amado, escutem ele. A partir de agora vocês vão escutar Jesus. Então a primeira coisa, primeiro estilo de vida que Deus preparou para os seus filhos é o estilo de vida que escuta a voz de Jesus. Olha aqui, meu irmão, você não vai escutar a voz de Moisés, você não vai escutar a voz de Elias, você vai escutar a voz de Jesus. Amém? Escreve aí no chat assim, escute a voz de Jesus. Por quê? Porque a partir de agora você deve ouvir somente a voz de Jesus. E a grande pergunta é: o que a voz de Jesus diz ao nosso respeito? É aqui que está a revelação no Novo Testamento. A ele ouvi, mas ouvir o quê? Escutem o que ele diz. Escutar o quê? Escuta quem você é nele. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus escolheu não ver pecado em você, ele só vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Deus escolheu liberar a bênção sobre você por causa de Cristo, por causa da obra da cruz. Toda dor, toda enfermidade foi levada na cruz do Calvário. A ele ouvi, irmãos, escute a voz de Jesus que diz: você é meu filho amado. Oh, aleluia, irmãos. Irmãos, é segunda-feira. É muito importante você começar a sua semana. Segunda-feira é o segundo dia da semana, segunda. Ontem foi domingo, foi o primeiro dia. Mas eu tô aqui para dizer para você o seguinte: escute a voz de Jesus que diz: você é amado. Irmãos, Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Escute Jesus. Acorda, quer dizer, você já acordou hoje, né? Você já tá aqui comigo. Espero que você já esteja acordado. Mas a hora que você for sair, se for trabalhar, eu quero que você tenha boas expectativas a respeito do seu dia. Tenha expectativa de que Deus tem preparado coisas boas. Eu quero te desafiar a você falar para si mesmo: Deus tem preparado coisas boas para mim. Se você pode falar onde você tá, não fala no chat agora você vai falar com a sua boca aí. Deus tem preparado coisas boas para mim. Fala assim: hoje o meu dia vai ser abençoado, porque Jesus me ama. Irmãos, o que Deus está falando para nós é o seguinte: Moisés e Elias passaram, a lei e os profetas passaram, o que ficou foi a voz de Jesus falando para você. Amém, irmãos? Se você entendesse o quanto o amor de Deus está derramado sobre a sua vida,
Deus, Ele te amou no passado, te ama no presente, vai continuar te amando no futuro. Nada te separa desse amor. Escute a voz de Jesus hoje dizendo para você que você é amado, que o amor está sobre você. Meu Deus, irmão, isso aqui é tão forte, porque a gente fala, né? Eu preguei sobre isso já, a gente fala nos encontros também, que Jesus ouviu 3 tipos de vozes enquanto ele estava no ministério. O primeiro tipo de voz que ele ouviu foi a voz da crítica. E você também vai ser criticado muitas vezes pelas pessoas. Você vai ser criticado, às vezes você vai ser caluniado, as pessoas vão falar mal de você. Mas você deve ficar em paz, porque Jesus também foi criticado. Em algum momento da vida de Jesus, eles olharam para Jesus e todo mundo começou a gritar: crucifica-o, crucifica, crucifica. Inclusive, né, na cruz onde Jesus morreu, eles colocaram uma placa escrito Rei dos Judeus, né? Porque isso era uma ironia naquela época para eles, entendeu? Eles estavam sendo irônicos diante de Jesus. Jesus foi criticado. Mas a segunda voz que Jesus ouviu foi a voz dos elogios. Então, assim como Jesus, você e eu vamos ser criticados. Mas assim como Jesus, você e eu também vamos ser elogiados pelos outros. Só que, irmãos, a mesma voz que elogia hoje, amanhã pode te criticar, entendeu? Então, a segunda voz do elogio é uma voz boa, legal e importante, que pode aí melhorar a tua autoestima. Só que tem uma terceira voz que Jesus ouviu, que é a voz do Pai, que é a voz que estava na nuvem aqui nesse texto, que disse para ele assim: esse é meu filho amado. Então a terceira voz que você deve ouvir é a voz de Deus para você, de Jesus para você, que diz: esse é meu filho amado. Então ignore as críticas, ignore os elogios, porque os elogios eles são bons, mas lembra, a mesma boca que elogia pode criticar, mas ouça a voz do Pai e de Jesus te dizendo: você é amado, você é amado. Não deixe que as circunstâncias falem por você. Não deixe que as circunstâncias possam sufocar o amor de Deus por você. Irmãos, às vezes a gente vive tantas pressões na nossa vida em que você deve apenas chorar e gritar e falar: Senhor, o Senhor me ama, o Senhor me ama, o Senhor me ama. E aqui eu já vou entrar no meu segundo ponto, né? Que é sobre decidir crer no impossível. Mas deixa eu concluir aqui o primeiro, porque é o seguinte: você é amado, mas você tem que declarar isso constantemente. Sabe por quê? Porque senão você vai entrar num outro probleminha que se chama vitimismo. E aqui eu quero ler o texto com você, já entrando no segundo ponto, que é decidir crer pelo impossível, que está ali a partir do verso 14. E eu vou ler para vocês aqui, se tiver com a sua Bíblia aí, se acompanha comigo. Verso 14, Marcos 9. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com ele. E logo toda a multidão ficou surpresa, correndo até ele, saudava. E Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo aí? E todo mundo no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído por um espírito mudo, e este sempre se apossa dele e lança por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Outra ocasião de demônios, né, de possessão, e os discípulos nesse caso não conseguiram expulsar. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles trouxeram o menino. Quando viu Jesus o espírito, imediatamente agitou o menino com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, olha a pergunta de Jesus, irmãos: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Agora olha isso aqui, essa resposta você tem que pegar. Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, lá no verso 21, desde a infância. Verso 22, e muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se o Senhor, irmãos, olha isso aqui é importante, hein?
Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, Jesus. Ajude-nos, Senhor. Ei, você está percebendo aqui o espírito de vitimismo desse pai aqui? Porque Jesus está perguntando assim, quanto tempo que ele está desse jeito aqui? Aí o cara começa a se vitimizar, fala, desde a infância, por muitas vezes cai no fogo, cai na água para tentar o matar. Aí ele vai para autopiedade, né? E ele fala, Senhor, se o Senhor pode nos ajudar, Jesus, tem compaixão de nós, Senhor. Eu poderia até colocar aqui, né, o cara clamando, falando, por favor, Jesus, faz alguma coisa. O Senhor está vendo a nossa situação, olha aí o estado que está meu filho. E aí eu gosto, irmãos, porque assim, Jesus, ele é o nosso Deus. Ele foi 100% homem, mas ele foi 100% Deus. E ele é tão poderoso que Jesus olha para esse cara e Jesus fala assim, no verso 23, Jesus respondeu, se podes crer, tudo é possível ao que crê. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. O cara estava numa choradeira, irmão. Jesus, compadece-te de nós. Se o Senhor pode, nos ajuda, Senhor. Por favor, faz alguma coisa. Ajude-nos, Jesus. Aí Jesus olha para o cara e fala assim, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Irmão, Jesus colocou toda a responsabilidade da cura do menino no Pai. Jesus não ficou ali olhando para a autocomiseração dele, falando, é verdade, você está sofrendo. Porque assim, irmãos, hoje a gente vive dias bem complicados, né? Porque tem muita gente que acha que se vitimizar ou ficar na autopiedade vai mover o braço de Deus, mas eu vou te falar, não move. Esse caso aqui, você está lendo aqui, o pai estava no vitimismo, o pai estava na autopiedade. Jesus, nos ajuda, tem compaixão de nós. Se tu pode, Jesus, ajuda-nos. Aí o Jesus fala assim, meu filho, você tem que crer. Se você crê, tudo é possível ao que crê. E aí o texto continua dizendo assim que o pai, ele imediatamente, o pai exclamou. Irmãos, exclamar aqui é ter uma intensidade ali no seu falar. E o pai gritou, eu creio, ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, Jesus então repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno, saia desse menino e nunca mais entre nele. E gritando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu, o menino morreu. Mas Jesus, pegando pela mão, ergueu, levantou. Quando Jesus entrou na casa, os seus discípulos perguntaram, por que nós não podemos expulsá-lo? E aí Jesus respondeu, esse tipo de espírito, ou esta casta, só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Olha aqui, irmãos, o que eu quero dizer para você aqui nessa manhã? Decida crer no impossível, nosso segundo princípio. O primeiro princípio é, escute a voz de Jesus, que diz para você que você é amado. Segundo princípio, decida crer no impossível, irmãos. Decida crer no impossível. Eu quero te pedir, pelo amor de Deus, não vamos ser pessoas que ficam se vitimizando diante de Deus, né? Irmão, se a autopiedade, a autocomiseração movesse o braço de Deus, os hospitais estariam cheios de cura. Porque o tanto de autopiedade que tem nos hospitais, olha aqui o jeito que eu tô sofrendo, que eu tô morrendo. Mas Jesus olha para esse cara e fala assim, se você pode crer, tudo é possível que crê, meu filho. Saia do vitimismo. Em outras palavras, Jesus estava falando assim, para de olhar para si mesmo. Para de olhar para aquilo que você pode fazer. Porque a questão aqui, irmãos, é que o vitimismo, a autopiedade, ela coloca os seus olhos em si mesmo.
Ai, o Senhor sabe que eu estou sofrendo. Ah, o Senhor sabe que eu preciso, Senhor, da provisão. Ah, o Senhor sabe que eu estou precisando disso. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas Jesus fala para você assim: se você pode, meu irmão, crer, tudo é possível que crer. Irmãos, em outras palavras, Jesus estava falando assim, ó, não depende de mim, Pai. Estava falando para esse pai aqui, não depende de mim. Jesus colocou na mão dele e falou assim, ó, depende de você. Se você pode crer, tudo é possível que crer. Aí o pai imediatamente falou, eu creio. Por quê, irmãos? Porque o pai olhou para Jesus. Quando o pai olhou para Jesus, ele falou assim, ó, ele pode, eu só preciso crer. Ele pode fazer todas as coisas, eu preciso crer. O pai, eu creio. Irmãos, quero te falar nessa manhã de segunda-feira, saia da autopiedade. Saia do vitimismo. O vitimismo, ele te coloca numa posição de olhar para si mesmo, de olhar para suas necessidades, para suas limitações, para suas deficiências. Deixa eu te falar, olhe para Jesus. Se você pode crer, meu irmão, tudo é possível que crer. O segundo princípio para sua manhã aqui de segunda-feira é o seguinte: creia no impossível. Decida crer no impossível e saia da autocomiseração. Saia, do vitimismo, de ficar olhando para si. Irmãos, é tempo de se posicionar. É tempo de você crer em coisas poderosas da parte de Deus para sua vida. Para de ficar olhando para você. Para de ficar falando, porque se Deus me amasse, eu não estaria sofrendo tanto. Porque se Deus me amasse, a minha vida estaria melhor. Porque se Deus me amasse mesmo, meu casamento seria melhor. Olha o jeito que está acontecendo na minha vida. Se Deus me amasse, eu teria mais dinheiro na minha conta. Pelo amor de Deus, irmãos. A Bíblia está dizendo para você, se você pode crer, tudo é possível que crer. Tudo é possível que crer. Irmãos, o que é tudo? Tudo é tudo. Tudo é tudo. A pergunta para você é o seguinte nessa manhã: você consegue crer? Você consegue crer? Ou você prefere ficar na posição de se vitimizar? Porque quando você se vitimiza, você chora, entendeu? Você fica naquele ambiente melancólico, sabe? Assim, porque os céus, ó vida. Eu quero te falar, isso não move o braço de Deus. Não move, irmãos. O que move o braço de Deus é a fé. O que move o braço de Deus é a fé. É você crer que Deus pode fazer, que Deus quer fazer, que Deus ama você. Amém, irmãos? Escreve aí no chat, o que move o braço de Deus é a fé. Aleluia! Vamos para frente, irmãos. Terceiro princípio para você, para a vida que Deus preparou para os seus filhos. Terceiro princípio que eu coloquei aqui é: seja um servo radical. E está a partir do verso 33 do capítulo 9 ainda. Não chegamos no capítulo 10, mas nós vamos chegar, irmãos. Seja um servo radical. Verso 33 do capítulo 9, aleluia. Acompanha comigo aí. Chegaram então em Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos. Isso aqui é engraçado, irmãos, porque Jesus, ele faz umas perguntas que colocam os discípulos numa posição engraçada. Então chegaram em Cafarnaum, Jesus perguntou aos discípulos em casa: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Então os discípulos estavam vindo no caminho e eles começaram a discutir entre eles. E Jesus perguntou, Jesus ficou curioso. Jesus falou: sobre o que vocês estavam discutindo? Verso 34. Mas eles se calaram, porque no caminho, olha o que eles estavam discutindo. No caminho, eles estavam discutindo entre si sobre quem era maior. Meu Deus, irmãos, os discípulos eram de carne e osso igual eu e você. Porque eles estavam andando com Jesus e eles estavam discutindo quem era maior. Era uma guerra de ego aqui.
Aí tava lá os 2 discípulos, quem que é maior entre nós? Aí Pedro falou, sou eu, claro que sou eu. Olha aí, eu andei sobre as águas, rapaz. Quem que andou sobre as águas por aqui? Aí João falou, não, eu sou maior, porque eu deito no colo de Jesus, eu ouço o coração de Jesus bater, então eu sou maior. E eles começaram a discutir entre eles, entendeu? Aí, quem sabe, Judas falou, não, eu sou maior, porque eu sou o tesoureiro, eu cuido do dinheiro, das finanças aqui desse negócio, eu sou maior. E eles eram uma guerra de ego aqui, irmãos. Aí Jesus, no verso 35, diz assim, assentando Jesus, chamou os 12 e disse, eu acho que Jesus começou a dar risada da situação, honestamente. E aí Jesus ensina um princípio para eles. Jesus fala assim, se alguém quer ser o primeiro, esse seja o servo de todos. Eita! Verso 36. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhes, quem receber uma criança, tal como essa em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Olha aqui, irmãos. Terceiro princípio, seja um servo radical. Primeiro princípio é ser um servo, segundo é ser radical, ser um servo radical. Mas a gente vai falar sobre ser radical na sequência, mas primeiro deixa eu falar de ser servo. Irmãos, os discípulos aqui é igual eu e você, tudo orgulhoso, tudo cheio de justiça própria, entendeu? E eles começaram a brigar para quem vê quem era o maior, só que Jesus dá uma rasteira em todo mundo, né? Porque Jesus fala assim, né, no verso 35 ali, a hora que eles sentam, Jesus responde, escuta aqui, quem quer ser o primeiro? Eu, Jesus, eu. Quem é o primeiro? Eu, Jesus, eu. Aí Jesus falou, ó, se você quer ser o primeiro, então seja aquele que serve. Meu Deus, irmãos. Seja o servo de todos. E Jesus fala assim, ó, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, é um paradoxo de Deus, né? O primeiro tem que ser o último e o primeiro tem que servir. E aqui eu vou falar uma coisa, esse servir aqui, irmãos, nos fala de você ter um compromisso. Hoje, a maneira de você servir a Deus é servindo a igreja, servindo os irmãos. E eu quero te falar, se você quer ser grande no reino de Deus, você precisa ser aquele que serve. Assim como os discípulos estavam numa guerra de ego, às vezes a gente fica, entendeu? Ah, porque eu acho que eu sou maior que fulano. Ah, porque eu acho que eu sou melhor que fulano. Irmãos, todo mundo tem isso. Todo mundo tem um pouquinho de orgulho. Seja honesto comigo. Se você tem, coloca aí no chat, eu tenho, pastor. Você é humilde o suficiente. Ai, Jesus, se você é humilde o suficiente para falar, fala, eu tenho, pastor. Eu sou um pouquinho orgulhoso às vezes. Eu sou desse jeito mesmo. Eu sou igual os discípulos. Mas Jesus fala, ó, se você quer ser o primeiro, então você vai ser o último e seja aquele que serve. Seja aquele que está disposto a servir a igreja, a se comprometer com a igreja local. O primeiro, irmãos, no reino é aquele que serve. Oh, irmão, se você entender isso aqui, você vai perceber que nós não estamos aqui para ser servidos. Eu falo para você, eu como pastor, eu tô aqui para te servir. Para te servir. Outro dia teve uma irmã que me mandou um WhatsApp, né? Para mim já era bem tarde da noite, assim, mais de meia-noite, toda constrangida. Ai, me perdoa pelo horário e não sei o que. E eu respondi ela, né? Eu tava acordado. E eu respondi ela e eu falei, irmã, fica tranquila, porque eu tô aqui para servir. Aí eu falei para ela, né? Para que serve um pastor, irmã dela? Para pastorear. Eu falei, então, eu tô aqui para pastorear você. Então eu como pastor tô aqui para servir os irmãos. E vocês, irmãos, estão aqui para servir a igreja, para servir outros irmãos. Isso se você quer ser o maior no reino. Se você quer ser o maior no reino, diante de Deus, então seja o último hoje. Seja aquele que serve. Seja aquele humilde que está disposto a servir. Não importa a hora, não importa o tempo, não importa a quantidade de vezes. Esteja disposto a servir. Mas o princípio é o seguinte, seja um servo, só que um servo radical. Por que um servo radical? Você pode estar perguntando. Porque no verso 42,
Jesus fala algo muito forte. Eu vou ler aqui, vocês acompanham comigo. Verso 42 diz assim: e se alguém fizer tropeçar alguns desses pequeninos que creem em mim, seria melhor esse que uma grande pedra em moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse jogada no mar. E a sua mão leva você a tropeçar. Aliás, verso 43 diz assim, ó: e se a sua mão te leva a tropeçar, corte-a. Pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o lago de fogo que nunca se apaga. Eu gosto desse texto, irmão, porque Jesus fala assim: se a sua mão te faz pecar, corta ela. Melhor entrar sem uma mão no céu do que sem ir para o inferno com as duas. Verso 44. Onde não lhe morre o verme e o fogo não se apaga. Verso 45. Se o seu pé, olha isso, se o seu pé leva você a tropeçar, leva você ao pecado, corta o pé também. Pois é melhor você entrar na vida aleijado do que com os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e o fogo não se apaga. E se um dos olhos, falou da mão, falou do pé, agora é os olhos. Se um dos olhos lhe faz tropeçar, arranque, pois é melhor entrar caolho no reino de Deus com um olho só, do que ter os dois e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Verso 49. Porque cada um será salgado com fogo. Cada um será salgado com fogo. 50, verso 50. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Então olha só, seja um servo radical. Então a gente já aprendeu que para ser o primeiro tem que ser o último e tem que ser aquele que serve a todos, ok? Agora, por que tem que ser um servo radical, irmãos? Porque Jesus está falando o seguinte aqui: irmão, se a tua mão te faz pecar, corta ela. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Se o teu pé está te levando para o pecado, corta ele. Porque assim, é melhor você entrar caolho no reino, sem uma mão no reino, sem um pé no reino, do que você entrar com tudo isso e ir para o inferno. E aqui, irmãos, é óbvio que Jesus aqui, ele está fazendo uma analogia, né? uma comparação. Eu poderia dizer que é até um exagero, né? Uma hipérbole. Mas ele não está falando literal. O olho está fazendo pecar, agora eu vou ter que arrancar os meus olhos. Não é literal, irmãos. Ele está fazendo um exagero para que você entenda o seguinte: que se alguma coisa te faz pecar, é hora de ser radical. Por isso que o princípio é o seguinte: seja um servo radical. Se teu olho te faz pecar, se teu olho está fazendo pecar, Jesus falou: corta, arranca. Se alguma coisa te faz pecar, irmãos, é hora de cortar. Por quê? Porque é melhor você entrar sem no reino dos céus do que você ir com tudo para o inferno. Isso aqui, eu poderia dizer, irmãos, que se os nossos relacionamentos às vezes nos fazem pecar, então está na hora de acabar com o relacionamento. Se existe hoje as redes sociais aí, internet, se isso te faz pecar, então é melhor parar, ficar um tempo sem. Tá entendendo? Por quê, irmãos? Porque diante do pecado nós precisamos ser radicais. Você precisa entender o seguinte: com o pecado a gente não enfrenta, a gente não vai lutar contra o pecado. Irmão, do pecado a gente corre, entendeu? Irmãos, eu vou te falar uma coisa: nós precisamos ser pessoas que se consagram ao Senhor. Você sabe que nós somos os radicais livres, né? Então o que é ser radical livre? É ser realmente o tipo de gente que anda na contramão, que anda contra esse sistema mundano. Por que nós não namoramos hoje, irmãos? Né? Que nós ensinamos o princípio da corte? Porque nós queremos ser radicais. Por quê? Porque se o namoro nos faz pecar, corta ele. Porque é melhor entrar sem namorado no céu, irmãos, do que você pecar e ir pro inferno com seu namorado. Você não concorda comigo? É melhor você ir pro céu sem namorado, entendeu? Passar a eternidade com o Senhor,
do que você ir com o seu namorado para o inferno, com a sua namorada. É por isso que nós ensinamos a corte, porque, irmãos, nós somos os radicais livres, nós andamos na contramão desse sistema, na contramão desse mundo. Nós somos jovens destinados ao avivamento. Irmãos, nós queremos a glória de Deus, queremos ser incendiados pelo fogo de Deus, queremos ver os milagres sobrenaturais de Deus, queremos orar e ver o Deus movendo através de nós, mas para isso acontecer precisa haver radicalidade. Tem irmãos que eles são omissos em relação a uma vida radical. Ele sempre é mediano, né? O mediano, né, vem da palavra ali, medíocre. Só vive na média. Ele não vai para o pecado, mas ele também não é radical contra. Ele fica no meio do caminho. Ah, vou, não vou. Tem dia que ele é crente, tem dia que não é. Tem dia que você entra no Instagram dele aqui, ele tá dando glória, no outro dia ele tá escutando uma música bem louca. Entendeu? Eu acho engraçado que tem um Instagram dos irmãos às vezes, né? Que eu acompanho. E aí os irmãos tem um dia que eles postam a foto da célula. E a música lá da célula, deixa queimar tocando. E os irmãos ali. Aí no outro dia você vai lá, o cara com um post completamente mundano, carnal, com uma música completamente louca. Isso significa o quê, irmãos? Que não é radical. Um dia ele é, outro dia não é, mas Jesus está falando o seguinte: seja um servo radical. Se você quer ser o primeiro, então seja o último. Se você quer ser o primeiro, então seja aquele que serve a todos. Só que é o seguinte: seja radical, meu irmão. Defina aquilo que você quer. Você tem que definir. Ou você é crente ou você não é. Não tem meio termo, pastor, eu estou em cima do muro. Só que o muro já é do diabo, meu filho. Eu não sei se você conhece essa história, né? Mas diz que um cara estava em cima do muro, e de um lado do muro tinha o céu e do outro lado era o inferno. E aí no céu os anjos ali chamando ele: cara, pula pra cá. O cara em cima do muro: pula pra cá, pula pra cá. E os anjos ali chamando ele, e o cara olhando. Só que do outro lado onde estava o inferno, os demônios tudo de boa, música alta, tchá. Os demônios tudo bebendo, usando droga. E aí o cara olhou assim, ninguém chamava ele lá no inferno. Aí do céu todo mundo: pula pra cá, pula pra cá. E aí, irmãos, o cara ficou encucado. E aí ele perguntou pro demônio: ô seu demônio, por que ninguém me chama aqui do teu lado? Lá no céu tá todo mundo me chamando, e ele ali em cima do muro. Aí diz que o demônio olhou pra ele e falou assim: rapaz, a gente não tá te chamando porque o muro já é nosso. Ou seja, irmãos, quem está em cima do muro, ele está do lado errado. Entendeu? Então assim, decida o que você quer. Ou você é um servo radical, ou você não é. Não adianta você vestir a camiseta, inclusive eu tô até com ela hoje, ó. Ah, eu sou um radical livre. Pois é, mas nas suas atitudes você não é, meu irmão. Então seja. Não basta vestir uma camiseta e falar: eu sou radical. Não, isso não basta. É um estilo de vida ser radical livre. É você olhar para o pecado e falar assim: eu não quero esse pecado. Eu não quero, não é isso que eu quero para minha vida. Irmãos, você é muito mais do que eu, sabe o que é uma vida no pecado, e você sabe que ela não te leva a lugar nenhum. Minha palavra para você é o seguinte: decida. Amém? Aleluia, irmãos, nosso tempo está acabando, eu vou acelerar aqui para falar do último princípio. Tem a parte aqui do jovem rico, que Jesus encontra com o jovem rico, no verso 17 do capítulo 10, mas eu vou adiantar, porque senão não vai dar tempo de eu terminar. E eu vou lá pro verso 23, tá? O último princípio é o seguinte: receba a recompensa. A vida que Deus preparou para os seus filhos, irmãos, é uma vida que você precisa ouvir a voz de Jesus, você precisa crer no impossível, você precisa ser um servo radical, e por último, você precisa receber a recompensa. Verso 23 do capítulo 10 diz assim, ó: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Jesus aqui, um pouco antes, ele tinha conversado com o jovem rico. Você sabe da história do jovem rico. Só não vou ler para a gente ir um pouco mais rápido. Mas então Jesus encontra com o jovem rico e depois ele entra nesse texto, né?
E Jesus disse assim, como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino dos céus. E os discípulos estranharam as palavras. Os discípulos olharam e falaram, do que Jesus está falando? E aí, os discípulos insistiram. Jesus insistiu dizendo, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo, sendo assim, quem que pode ser salvo? Aí Jesus, olhando para eles, responderam, para o homem é impossível ser salvo. Contudo, não para Deus, porque tudo é possível àquele que crê. Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade vos digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no tempo presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir receba a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. De novo, Jesus está falando aqui, ó. Só que o último princípio que eu quero falar para você aqui é receba recompensa. Por quê, irmãos? Jesus encontra com o jovem rico, você sabe da história, o jovem rico falou assim, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou, cumpre os mandamentos. Ele falou, eu tenho cumprido os mandamentos desde quando eu sou criança. Obedece o pai, a mãe, amarás teu próximo. Aí Jesus fala para ele, uma coisa te falta, vende tudo que tem e dá aos pobres, então você pode me seguir. E aí o jovem rico fica triste e ele vai embora porque ele não queria vender tudo que ele tinha para seguir Jesus. E aí então Jesus volta para os discípulos e fala, como que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque, irmãos, a questão aqui não é o dinheiro, é que às vezes as pessoas que têm o dinheiro, elas acham que podem comprar todas as coisas. Mas a salvação você não compra, você recebe de graça pela fé. E aí Jesus entra aqui na parte final falando para os discípulos. É difícil entrar no reino de Deus. E aí ele fala, é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Só que daí eu gosto, irmãos, porque Pedro, nessa situação, ele fala, Senhor, se é impossível para os homens entrar no reino de Deus, quem pode ser salvo? E aí Jesus fala assim, ó, tudo é possível àquele que crê. E aí Pedro continua assim, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Presta atenção aqui, irmãos. Pedro está falando para Jesus, nós abandonamos tudo para te seguir, Senhor. O que nós vamos ganhar com isso? E aí o texto, o versículo 29, diz assim, ó, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, casa, por causa de mim ou por causa do Evangelho, olha isso, que não receba no tempo presente 100 vezes mais, ó a recompensa. Mas casas, irmãos, irmãs, filhos, campos com perseguição no mundo por vir, receberá a vida eterna. Olha aqui, irmãos, a vida que Deus preparou é uma vida cheia de recompensa. A palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é o seguinte, irmão, se você tem renunciado coisas na sua vida por causa do Evangelho, quero te falar, Deus tem uma recompensa para você. Você vai receber 100 vezes mais. Por que tem que ser um servo radical? Arranca o olho que faz pecar. Se o relacionamento faz pecar, abandona. Se a internet faz pecar, abandona. Por que, irmãos, que tem que ser um servo radical? Porque tem uma recompensa. Vou te falar, toda renúncia que você fizer por causa do Senhor, existe uma recompensa. Sabe o que eu fico feliz, irmãos? Porque assim, todos os irmãos que fizeram a corte, que se envolveram, na corte, fazendo o princípio, aplicando os princípios espirituais, andando em submissão, com concordância com a liderança, esses irmãos receberam recompensa. O casamento abençoado. Quantos irmãos, testemunho que foram abençoados até mesmo com os presentes? Eu sou a prova viva disso, irmãos. Eu não comprei um garfo na minha casa quando eu casei, entendeu? Eu ganhei tudo que você imaginar eu ganhei. Mesa, cama, sofá, geladeira, TV, eu ganhei tudo, irmãos. Mas sabe por quê? Porque isso é recompensa. Se você renunciar a tudo que você tem por causa do Evangelho, se você decidir viver uma vida de renúncia por causa do Senhor, o Senhor está dizendo para você, tem recompensa. 100 vezes mais.
Irmãos, Pedro perguntou para Jesus: Senhor, nós estamos abandonando tudo. Nós abandonamos tudo. O Senhor passou e falou: vem, segue, mas a gente abandonou o barco, abandonou a rede, abandonou tudo e estamos aqui, Senhor. E aí Jesus falou: ah, Pedro, você é ligeiro, né? E aí Jesus fala assim: ó, não há ninguém que tenha abandonado pai, mãe, casa, família. Não há ninguém que tenha renunciado tudo que não receba 100 vezes mais. Amém, irmãos? Meu Deus, Deus tem uma recompensa para mim e para você. Amém? Para finalizar aqui, eu só quero relembrar você. Nosso assunto hoje foi a vida que Deus preparou para os seus filhos. Primeira coisa, escute a voz de Jesus que diz que você é amado. Segunda, decida crer no impossível. Saia do vitimismo. Saia da autocomiseração. Olhe para o Senhor, decida crer. Terceiro, seja um servo radical. Se você quer ser o primeiro, seja aquele que serve. Se você quer ser o primeiro, então seja o último. E seja radical. Radical contra o pecado, radical contra esse sistema mundano. E quarto princípio, receba a recompensa de Jesus. Receba a recompensa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou chamar alguém aqui para enriquecer essa live. Se prepara aí que eu vou te chamar, irmão. Cadê? Espera aí. Ixi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aleluia. Vamos lá que vai dar certo, irmãos. Temos alguns minutos ainda. Eita. E aí, Julião? Tudo bem, cara? Bom dia. E aí, mano? Fala pra nós aí, esses princípios de hoje, cara. A vida que Deus preparou pros seus filhos. Compartilha aí o que mexeu contigo, cara. Eu anotei aqui no meu caderno. Bom, na verdade, Deus falou bastante comigo, né? Quando eu tava lendo, tava falando aqui, eu até tinha anotado algumas coisas antes na Bíblia mesmo. E. Você me ouviu? Manda bala. Gravando um pouco pra mim. Bom, já no início, né? Deus falou bastante, né? Sobre os discípulos e tal, né? Sobre a lei, sobre os profetas e tal, sobre Elias, sobre Moisés, né? E o próprio Deus ele fala, né? No versículo, de tudo isso, escute a ele, né? Tipo, ele mostra a, a lei, ele mostra os profetas, mas de tudo isso ele fala, escute meu filho, escute a Deus, escute Jesus. E aí Deus já falou bastante comigo, né? Sobre isso, né? E casou com a palavra, né, que a gente teve na última semana também, né? Escute a voz certa, né? E geralmente a gente tá sempre ouvindo as vozes erradas, mas o próprio Deus já deixou um manual escrito pra gente, né? E outra coisa que eu notei aqui. Aleluia, mano. Glória a Deus, né? E Deus nos chamou para ser radicais livres, né, cara? Contra o sistema desse mundo, contra o pecado. É isso que Deus tem para nós. Né, Julião? Verdade. Aleluia. Vamos ver quem que tá mais aqui pra gente convidar. Olha aí, ó. E aí, Dezinho? Daí, Porra, cara. Bom dia. um dia. Que bênção, cara, ter você por aqui. E aí, Dê? O que você achou desses princípios que a gente compartilhou hoje? Nossa, eu entrei 5h30, né? Mas, tipo, no que eu vi foi. O Deus falou muito comigo. O que Na queimou parte no teu do, coração aí, cara? tipo, dos radicais livres, sabe?
Que a gente não pode, tipo, ser só vestir a camisa. Nós tem que viver mesmo. Glória a Deus, Isso. mano. Não viver só, tipo, dentro da igreja, sabe? É isso aí, mano. Glória a Deus. Que bênção, né, cara? E esse filtro aí de cachorro, cara? Travou o D. Travou aí, Júlio? Você também? Tô dando aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguém. Teu tá normal aí, Júlio? É, o do Denilson travou aqui pra mim. A Evelyn tá falando sumiu, mas sumiu o quê? Deu ruim aqui o bagulho, irmãos. Bom, não sei o que aconteceu, mas enfim, né? Vamos terminar então a nossa live. Tempo precioso tá aqui com vocês, irmãos. Amém? E eu preparei um post, tá? Vou postar aqui já. Entra lá e comenta. Dá o teu comentário lá falando do nosso assunto de hoje. E tem sido precioso demais aquilo que Deus está fazendo entre nós. Amém, irmãos? Deus abençoe teu dia, tua semana. Deus abençoe. E que a tua semana possa ser poderosa, cheia da presença de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos estão falando aqui, assumiu a live, travou, não sei o que aconteceu, mas ainda bem que aconteceu agora, só no final, né? Glória a Deus, irmãos. Julião, Deus abençoe. Só ficou a cara do Denilson ali. E é nóis, povo abençoado. Amo vocês. Ei, não esquece de entrar aqui no Instagram, tá? E compartilhar ali o post que eu fiz. Deixa teu comentário lá. Tem 30 pessoas aqui, tem que ter pelo menos 30 comentários lá, irmãos. Vai lá, não esquece de comentar. Amém? Deus abençoe você. Tamo junto. Grande abraço.